Olá, eu sou Murilo Santos, sou fotógrafo e cineasta, especializado mais em documentários, né? E vou falar agora sobre o filme Tambor de Crioula. Esse filme ele surgiu no âmbito da pesquisa chamada Tambor de Crioula, Ritual e Espetáculo, coordenada pelo saudoso professor Ferretti, e que teve também a participação do saudoso amigo Valdelino Cécio e da Joila Moraes, irmã de Jomar Moraes, que aliás é irmã também de uma grande cineasta que pouco se conhece, chamada Tetê Moraes, que fez o filme Terra para Rose. Bom, o Tambor de Crioula, então, surgiu no âmbito dessa pesquisa sobre o Tambor de Crioula, uma pesquisa idealizada pelo Dr. Domingos Vieira Filho, que ainda era vivo na época, a gente conversava bastante, e então ele teve a ideia e sugeriu que fizesse esse tipo de trabalho, e eu fui encarregado de fazer as fotos e o filme. Para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu havia feito um filme chamado A Dança do Lelê, uma pesquisa também com a mesma equipe, também por sugestão de Dr. Domingos Vieira Filho, né? A gente chama doutor porque era o hábito, que é de advogado e tal. Mas era um folclorista muito importante, né, para a história do folclore, da cultura popular maranhense. Então, depois de ter feito esse filme em 76, nós filmamos o Tambor de Crioula em 78, que foi lançado em 79. E foi uma experiência interessante porque aqui, para o cinema maranhense, isso tem uma importância que eu vejo, porque foram filmes, tanto Dança do Lelê quanto Tambor de Crioula, feito em película 16mm, porque a gente fazia muito aqui Super 8, que era uma película considerada, chamada amador, né? Um cinema amador, mas um cinema amador de muito movimento, existiu um movimento super-oitista no Brasil todo, mas eu sempre fui apaixonado por 16mm, e os 16mm era a bitola, que a gente chamava de bitola, né? Utilizada pela televisão. E eu trabalhava na TVE, trabalhei também como cinegrafista em agência de publicidade, né? Inclusive filmando aqui todo esse aterro aqui do Anel Viário, né? Em 72, 73. Então eu tinha uma paixão pelo 16mm, que é um filme, uma película mais profissional, e também tinha trânsito, podia transitar em grandes festivais, não é? Porque existiam os de Super 8 específico e os outros festivais de 16 e 35 que aconteciam pelo Brasil afora, né? Então, esse filme foi o Dança do Lelê preto e branco, e esse já foi um filme em cores, né? Um filme colorido, como se chama. E é um curta-metragem 12 minutos, né? Que, embora eu tenha buscado filmar coisas segundo a minha percepção do Tambor de Crioula, que é algo que eu conhecia desde a infância, né? Meu pai sempre levava a gente para ver essas coisas, no São João, Carnaval. Esse filme também, ele transita pelos conteúdos que foram levantados na pesquisa. Tinha, na época, uma dificuldade muito grande de fazer som direto, de pegar depoimentos de pessoas, porque as câmeras não tinham, a câmera que eu tinha era movida a corda, e ela dava mais ou menos 16 segundos, assim, com uma velocidade mais ou menos estabilizada. Então, difícil, tanto por falta de gravador de áudio adequado, né? Eu gravava mesmo com um gravador cassete, e porque não sincronizava, então tinha que fazer todo um jogo na edição. Então, pela dificuldade de se juntar de forma sincronizada o áudio com a película, né? Porque as câmeras de filmar, normalmente elas não gravam. Então, a gente recorria, isso não só aconteceu comigo, a um texto que a gente chamava de off, né? A uma narração, né? E esse texto, como era praxe, né? Naquele momento, você sempre dava para uma pessoa mais ligada, assim, digamos, à área literária. Nesse caso, foi feito pelo Valdelino Cécio, que foi uma pessoa que ajudou também, que contribuiu, participou do texto da pesquisa. Então, o texto, às vezes, olhando hoje, você percebe que ele tem um discurso e às vezes não está muito assim sincronizado, digamos assim, com o discurso fílmico, né, com as imagens. Mas isso é uma característica também que rolava em vários filmes feitos com esses recursos, né? Mas é interessante também notar que esse filme
após essa realização, dessa pesquisa e realização desse filme, algumas coisas vieram, assim, na minha percepção, que eu comecei a perceber que a percepção na época sobre alguns grupos de tambor, elas não estavam assim... Quer dizer, com o passar do tempo a gente muda, tem outra percepção. Então eu senti a necessidade de fazer um filme sobre esse tambor de crioula, de 79, mais longo, né? Chamado Afinado a Fogo, o Tambor de Crioula Revisitado, porque esse filme Tambor de Crioula, que foi recuperado pelo IFAM, por conta da importância do tambor de crioula, né? Eu tive a oportunidade de pegar esse filme restaurado, né? Semi-restaurado, e levar para, por exemplo, a Mestre Felipe, que é filmado lá na época desse filme que a gente vai ver agora, e para outras pessoas. Então daí eu construí um filme, e comentários, né, um filme mais longo, tem 70 minutos, 74, se não me engano, já sobre as pessoas que participaram, que estavam lá, que a Câmara alcançou em 79, como que viam esse filme tempos depois, né? Em 2009, no caso. Então, vamos ver o Tambor de Crioula, que pode ser considerado o primeiro documentário dentro dos critérios de documentário, né? Sobre essa manifestação popular, cultural popular. Brasil colônia, o Maranhão foi uma das regiões onde mais se fez sentir o tráfico de escravos. Vindos para São Luís e daí se distribuindo por todo o interior em fazendas, engenhos e pequenas propriedades, os negros africanos, particularmente os sudaneses, apesar da forte repressão por parte dos brancos, souberam manter de várias maneiras seus hábitos e valores culturais. Com a abolição da escravatura, passaram os negros às cidades e vilas, aumentando o contingente das classes dominadas, exercendo atividades de subemprego, num processo contínuo de marginalização social. É nesse contexto que encontra-se o tambor de crioula. De visível predominância negra, quer nos seus integrantes, como nas próprias características da dança em si, o tambor de crioula compõe-se, na sua parte musical, exclusivamente de percussão e canto. Seus tambores, fabricados em rústica madeira e couro de boi, são afinados ao calor do fogo. De tamanhos diferentes, os três tambores, ou parelha, são conhecidos por tambor grande, meião e crivador. Após os primeiros toques, iniciam-se a dança e o canto, ricos em improvisações, não só da parte dos cantores e instrumentistas, como nos passos livres da coreografia.
toadas abordam os mais variados temas, desde referências a São Benedito, seu santo protetor, como as situações do cotidiano e a sátira do social. Os versos podem ser cantados por qualquer dos integrantes e são respondidos por todo o conjunto. Dentro de um círculo formado por instrumentistas, cantadores e assistentes, as coreiras, como são chamadas as dançantes, realizam suas evoluções em frente aos tambores, numa coreografia espontânea, onde a situação maior é caracterizada pela punga. Barriga com barriga, entre as mulheres. Coxa com coxa, entre os homens. A punga é uma forma de convite à dança, regida por um toque determinado do tambor grande. Na religiosidade do negro africano no Brasil, dentre as diversas formas de sincretismo com o panteão católico dos brancos, São Benedito surge como um dos principais personagens, sendo comumente identificado com Veriguete, vodum africano dos tambores de Minas maranhenses. Nos festejos de São Benedito, frutos de promessa ao santo, reza-se a ladainha, antes do início da dança. Nestas ocasiões, o santo é saudado com toadas e participa da dança, pela mão das coreiras. O tambor de crioula é dançado em várias regiões do estado, como forma de pagamento de promessas ou de simples lazer. Em cada lugar,
assume diferentes características de canto, ritmo e coreografia, constituindo o chamado sotaque, próprio de cada região. Em Rosário, município do Maranhão, realiza-se anualmente uma festa ao redor da sepultura de uma pessoa morta há cerca de 90 anos. Segundo crença vigente na região, a alma desta pessoa atende a pedidos em casos de doença e infortúnio, realizando milagres. A Festa da Alma Milagrosa, em Rosário, é organizada por um dos favorecidos em promessa e tem na ladainha e no tambor de crioula sua forma de pagamento. Eu também moro na ilha. Meu patrão e moro no arraial. Travessei pela canoa. Eu tava acordado e eu vim brincar pra cá. Eu tava acordado, meu amigo, até um dia. Quando nós se encontrar. De brincadeira de escravos, reprimida pelas classes dominantes, o tambor de crioula tem servido atualmente de instrumento de manipulação em mãos destas mesmas classes. Fantasiados, apresentam-se livremente nas ruas, ocupando o espaço que não é o seu. Em São Luís, a dança sofre hoje exigências e condições impostas por aquelas camadas que veem nos folguedos populares uma fonte de deleite e prazer. O turismo tem boi, tem vaca, tem diversão, tem batuque também.